Olá, senhoras e senhores, eu sou o Edu Oliveira e hoje, depois do sucesso que Mad Max fez nos cinemas, os produtores de Hollywood pensaram, e se nós fizéssemos um Mad Max na água? E assim se deu origem ao melhor filme pós-apocalíptico em cima das águas, Waterworld, O Segredo das Águas. Mas, se você é um pequeno biruleibe que não conhece essa maravilha da sétima arte, preste bem atenção que eu vou te apresentar ao filme. O filme já começa explicando que no futuro, as calotas polares derreteram e o mundo virou só água. E nesse deserto de água está nosso protagonista, o marinheiro. Não, ele não tem nome. Mas por quê? Porque ele é brabo. Então temos uma sequência que mostra como é a vida do marinheiro. Mas, sem sacanagem, esse trecho pra mim é uma das melhores partes do filme. Porque mostra como é a vida do marinheiro adaptada naquele barco. E esse barco do marinheiro, meus amigos, é muito foda. Mas aqui o que me chama mais atenção é que ele mija em um pote, passa em uma geringonça e bebe a água de mijo tratado. O que me faz questionar que se isso trata mijo, por que não trata a água salgada do mar? Enquanto ele mergulha, alguém aparece. E aí, nós somos apresentados a duas coisas do mundo do filme. Primeiro, a língua. Eles falam o porto-grego, que nada mais é pra dizer que eles falam uma outra língua nesse mundo, porque na prática isso não serve em nada no filme, pois quase não é usado. E segundo, a regra da troca. Sempre que você cruza com outro nômade, é preciso fazer algum tipo de troca. Mas no caso desse cara, ele dispensa a regra de troca como uma cortesia. Suspeito. Mas não dá nem tempo para um marinheiro pensar, ele já vê no horizonte os smokers. Eles são um tipo de motoqueiro que me faz questionar do porquê que eles são tão sujos se tem tanta água para se lavar. E lembra da cortesia do malandro? Ele fez isso porque já tinham roubado as frutas do marinheiro e mete o pé da situação. E aí sim a gente vê mais uma sequência incrível desse barco. Com uma ação de uma só manivela, ele consegue preparar o barco para a fuga. Eu já falei que esse barco é foda. Depois de 8 dias, eles chegam no atol, que é uma cidade flutuante no meio do oceano. No momento que o marinheiro chega, está acontecendo o que eles chamam de reciclagem, pois quando a pessoa morre, ela é jogada na lama para virar adubo. Afinal, terra é a moeda mais cara nesse mundo. Falando em terra, o marinheiro veio até aqui para vender o que ele possuía, o que atrai a atenção da cidade inteira. Enquanto isso, no bar, acontece uma conversa entre um camarada e o cantor Ovelha. Esse camarada aí conta que tem uma pessoa com um desenho de um mapa nas costas que levaria até a lendária Terra Seca. Aí chega o marinheiro todo boladão, cheio de marra, até tropeçar na escadaria. Cara, eu duvido que isso foi roteirizado. Então, nesse armazém que não tem nada, o Ovelha começa a sondar o marinheiro, quando de repente aparece uma garotinha com o nome de Enola. Não é essa Enola, mas sim essa garotinha com uma tatuagem nas costas. E o Ovelha percebe. Por fim, o marinheiro ainda compra um pé de tomate e leva às prateleiras, já que ninguém estava usando mesmo. Então, antes de ir embora, os anciões do atol pedem para que ele deixe a sua semente em uma moça, mas ele nega. E isso foi razão para os moradores desconfiarem que ele fosse algum espião dos smokers. E isso faz com que os anciões não deixem ele ir embora. Mas como ele tenta fugir, ele é preso. E nesse momento, a gente descobre algo muito importante. Guerras. Sim, o marinheiro é mutante e ele pode respirar debaixo d'água. Uma boa mutação para esse mundo, para falar a verdade. Com essa confusão generalizada, ele acaba sendo preso em uma gaiola, enquanto o Ovelha vai embora de boa. Então nos é mostrado um pouco mais sobre a pequena Enola. Ela desenha alguns animais, mas ali ninguém sabe o que é, pois eles nunca viram nada parecido. O velho diz que não consegue decifrar o mapa para poder fugir junto com a Ellen, que é a mulher lá do armazém. Então a menina questiona se talvez o marinheiro fosse capaz de decifrar o mapa. O velho ainda tenta falar com ele, mas não chegam a um acordo. Então amanhece e o marinheiro é condenado a ser reciclado, que nem aquela velha lá no começo do filme. Mas mesmo na hora, o atol é atacado por smokers. Os smokers vêm com tudo, com vários barcos adaptados com armamento, cercam o atol e finalmente vemos o vilão do filme, Deacon. Em uma cagada do destino, um smoker é lançado até a jaula do marinheiro que cai finalmente na lama, e a gente descobre que nem é tão fundo assim. O velho tenta fugir no balão com Enola e a Ellen, mas ele se atrapalha todo e acaba subindo sozinho. Assim a Ellen acaba indo pedir ajuda ao marinheiro e libertam ele. Enquanto eles tentam fugir, a gente descobre que foi o Ovelha que
era o real informante dos Smokers. Olha aí. Depois de muitas complicações, eles conseguem usar a arma do inimigo para explodir o barco que o vilão estava. E eles finalmente conseguem fugir do atol. Com a confusão controlada, o vilão toma conhecimento da mutação do marinheiro e que Enola fugiu no barco dele. Detalhe, naquela explosão, o Deacon perdeu um olho. Indo pro barco do marinheiro, ele entra na pira de jogar Enola para o mar, para economizar mantimentos. A Ellie tenta fazer de tudo mesmo para salvar a vida da menina, até se oferece, mas ela acaba levando uma paulada do marinheiro e eles acabam não se entendendo. Enquanto isso, o Deacon arruma um olho novo para ficar mais bonito. Interessante ver que, enquanto o marinheiro é carrancudo e malvadão, o vilão aqui é todo bobo e galhofeiro. Aí a gente conhece um pouco mais dos esconderijos dos Smokers, que é gigante. Tão grande que é uma verdadeira cidade dentro dele. O cara anda até de carro para poder chegar do outro lado. E chegando do outro lado, a gente conhece a fossa, o lugar onde fica o petrossuco, que é o combustível deles que está acabando. Agora, você acha seu trabalho ruim? Olha o emprego desse velho que aqui fica nessa fossa de petrossuco, que mesmo sendo algo raríssimo e de grande valor, eles gastam à toa pra tudo, fazendo até mesmo um concurso de tratores. O nível de responsabilidade é tão grande que o cara acende um cigarro e joga no buraco de combustível. Na boa, os caras perderam a mão desse vilão. Voltando para o barco do marinheiro, eles estão se desentendendo ainda por causa da Enola. A menina desenhou o barco todo do cara e ele não ficou nada satisfeito. Mas a última gota d'água acontece quando a menina fala algo terrível para ele. Eu disse a Ellen que você não seria tão feio se cortasse o cabelo. Pois é, depois disso, o cara fica putaço e joga a menina na água. Como ela não sabe nadar, a Ellen pula pra ajudar ela. Nesse momento seria o momento perfeito pra ele pegar e ir embora, mas ele volta pra buscar as duas. Afinal, ele só tava querendo fazer cena. Mas a Ellen não tem nem tempo de tirar satisfação com ele. Os Smokers aparecem de avião. E um fato interessante aqui, o piloto desse avião é o Jack Black. Enquanto o marinheiro se prepara pra ação, ela dá um tiro certeiro no atirador e prende o avião ao barco. O avião consegue se soltar, mas acaba deixando vários danos no barco. Puto da cara, o marinheiro corta o cabelo da Ellie como punição por mexer no navio dele. E Enola, por sua vez, foi pega com giz na mão e acaba com o cabelo cortado também. Depois de um tempo, um nômade se aproxima. E você já sabe qual é a regra do mar. Hora do troca-troca. Digo, Da regra da troca. O nômade é pirado e fica querendo trocar o que tem pra ficar com a Ellen. Então o que ele oferece pra trocar é papel. Sim, papel. Agora, meu caros telespecs, eu indago. Desde o começo do filme a gente vê uma grande contradição quando o quesito é desperdício de recursos valiosos. A gente vê que o marinheiro vende um pote de terra, mas com a metade do dinheiro que ele consegue vender com essa terra, ele compra um vaso com um pé de tomate cheio de terra. Stonks. Se papel é um recurso tão caro a ponto de umas folhas de revista rasgada ter tanto valor, então por que no filme, desde o começo, a gente vê papel sendo desperdiçado? A Enola tava desenhando à toa uma folha de papel no começo do filme. E o que mais é contraditório, a gente vê a todo momento gente fumando. Aliás, os Smokers são o maior exemplo de desperdício. Eles fumam um cigarro, que deve ser algo raríssimo e limitadíssimo nesse mundo, mas ao ponto de distribuir à vontade. Eles não usam velas nos barcos e preferem gastar todo o seu recurso de combustível de forma irresponsável, tirando que aquele petróleo que tá lá no fundo daquele barco tinha que passar por uma refinaria para poder ser utilizável, e só tem só óleo. E ainda podíamos citar aqui a pólvora, as roupas, afinal de contas a velha foi enterrada de roupa lá atrás. Na real, nada faz sentido aqui. Vamos voltar. Enfim, o marinheiro finalmente percebe que 3 folhas da revista cara por meia hora com a Ellen é uma troca bem merda e desiste. Acaba arrumando briga com um nômade maluco e mata ele. Fica pistola, pega o que ainda serve no barco do maluco, se prepara pra pescar, se joga no mar e é atacado por um bicho estranho e gigante. Do nada, eles aparecem cozinhando e comendo. Caralho! É só eu ou vocês também acham que alguns acontecimentos do filme são bem jogados do nada? Então, finalmente, Enola conquista a amizade do marinheiro. E quando amanhece, ele ensina ela a nadar. Tava tudo muito bom, tava tudo muito bem. Eles estavam chegando a um mercado quando eles percebem que, na verdade, era uma emboscada. Eles fogem da emboscada, mas o marinheiro ainda é ferido pelo Deacon. Mesmo assim, ao invés de aproveitar e pegar eles de vez, o Deacon ainda deixa o marinheiro fugir com as meninas. Puto e mal pago, o marinheiro confronta a Ellen, querendo saber o que é aquilo nas costas da menina. Ela diz que é um mapa para Terra Seca,
mas ele diz que é um mito e não acredita que realmente exista. Depois de muito insistir, ele resolve mostrar o que seria a Terra Seca no fundo do oceano. Lá, a gente vê uma cidade enorme, completamente submersa. Mas quando eles voltam para o barco onde eles deixaram a Enola sozinha, os Smokers já tinham chegado e dominado tudo. Enola até se escondeu, mas com medo do Deacon matar alguém, ela acaba aparecendo. Eles levam Enola e o marinheiro pula na água com a Ellen, onde ele faz uma espécie de respiração boca a boca para ela poder ficar debaixo d'água. E aí o filme acaba tendo um ar de romance nesse momento. A mulher com os dedos tudo sujos. Os Smokers foram embora, mas eles destruíram o barco, destruindo assim o melhor barco do cinema. Enola está presa e sendo interrogada pelo Paulo Gustavo, pelo Deacon. Ele até tenta ser amigável com a menina, oferece canetinha pra desenhar e tudo. Como ele sabe que ela gosta de desenhar? Vai saber. Enquanto isso, nos destroços do nosso barco amado, Ellen questiona o marinheiro do porquê ele não ter aceitado quando ela se ofereceu. Ele diz que foi porque ela não o queria realmente. Então ela beija o marinheiro e eles passam uma tarde com tainha, vinho e muito sexo. Tô te falando, cara, até destruído, esse barco proporciona coisa boa. Depois disso, o marinheiro dá uma vasculhada nos destroços do barco e vê um desenho da Enola. Então ele finalmente repara nos desenhos dela e lembra de algo que ele tem guardado. Então acontece essa cena que até me incomoda muito, porque ele pega uma caixa cheia de papel e abre dentro d'água. Tenho que comentar aqui algo que eles foram bem atentos no filme. O marinheiro consegue respirar debaixo d'água. Por isso, eles tomaram cuidado de sempre que ele saísse de dentro d'água, ele se mantesse calmo, como se realmente estivesse respirando nos dois ambientes, sem puxar aquela respiração, sabe? É um detalhe muito simples, muito sutil, mas houve esse cuidado. Do nada surge aquele velho que fugiu no balão, o Grego, lá do começo do filme. Engraçado ele falar que foi uma boa ideia colocar fogo no barco para ele poder encontrá-los. Muito louco, velho. E então eles se unem aos sobreviventes lá do atol. Eles estão certos que a menina realmente veio da Terra Seca, mas os outros sobreviventes não botam muita fé nisso. O marinheiro então decide ir sozinho invadir o lado dos Smokers, atrás da Enola. Enquanto os Smokers tentam descobrir o que significa o mapa, o Deacon conversa com um quadro do seu padroeiro, o Capitão Hesworth. Fato curioso é que esse capitão do quadro realmente existiu. Ele comandou um navio que entrou para a história dos desastres naturais depois de ter batido em um recife no Golfo do Alasca e derramando 11 milhões de litros de óleo. Tá pensando o quê, rapaz? Aqui também é cultura! O marinheiro finalmente chega onde é o covil dos Smokers e podemos ver que a população deles é bem volumosa. Eita, farra da presuntada! E é engraçado que há tanto energia quanto equipamento de som no lugar para ele poder falar no microfone. Na malandragem, o marinheiro derruba 2 capangas e usam as roupas dele para entrar pela passagem. E ele já chega atropelando esse boneco aí. Enquanto o Deacon tá pagando de palestrinha lá em cima, o marinheiro vai matando um por um da galera que tá lá embaixo. A tripulação começa a questionar as decisões do Deacon. Então, depois de um momento Rei Leão, Deacon tem a maravilhosa ideia de deixar a galera um mês remando, mesmo sem ele fazer a menor ideia pra onde vai, pois ele ainda não decifrou o mapa. Sim, eles estão puxando um navio petroleiro na base do remo. Aproveitando que não tem mais ninguém no convés do navio, com toda a calma do mundo, o marinheiro chega de boa. É tudo tão conveniente que para poder haver negociação, fica aberto um cano que dá diretamente ao estoque de combustível do navio ao lado dele. Então ele ameaça que se não derem a menina, ele soltará um sinalizador e explodirá tudo. Deacon não bota fé que ele vá realmente fazer isso, mas o marinheiro vai lá e realmente joga. Essa cena é muito boa, porque quando o sinalizador cai lá embaixo, a gente vê aquele velhinho que trabalhava nas profundezas cuidando do petrosuco. E sabe o que ele diz quando vê que vai morrer? Graças a Deus. O velho deu graças a Deus que finalmente vai morrer. Muito bom. Isso causou uma puta explosão no navio, botando fogo pra todo lado. Os Smokers tentam fugir e o Ovelha pega um carro com a intenção de fugir não sei pra onde e acaba batendo numa viga. Deacon foge com Enola para o avião. Ovelha reaparece todo sujo de ketchup pra impedir o marinheiro, mas a arma dele não funciona e acaba morrendo com um balaço. É ridícula a participação desse Ovelha. Mas agora, presta bem atenção nessa cena. Mas nem Então dessa forma o marinheiro consegue alcançar o avião. E qual a melhor ideia dele pra salvar a Enola? Sim, vamos derrubar o avião. Aí ele chega e o avião tá todo amassado, pegando fogo. Deacon tá com a cara enfiada no painel do avião e a menina tá lá de boaça.
o petroleiro começa a afundar e nesse momento chega a galera do balão. Não esse balão, é o velho lá, pô. Eles jogam uma corda pra tirar eles, mas claro, Deacon sobe pela corda também. Ele chega a segurar Enola pela perna, mas com uma mira supimpa, Ellen acerta a cabeça do vilão, derrubando ele lá de cima. Eu gosto da conveniência do navio só terminar de explodir quando eles finalmente alcançam o balão. O petroleiro afunda e aparece seu nome, que é mais uma referência àquele desastre que eu citei anteriormente. Mas achou que o problema já tinha acabado? Achou errado, otário! O Deacon ainda dá um tiro e acerta de alguma forma o balão, derrubando a Enola lá de cima. E vamos combinar que essa altura aí dava pra morrer, hein? Agora, vamos analisar bem de perto essa cena que virá. Os Smokers avançam para capturar a Enola. Enquanto isso, o marinheiro amarra uma corda no pé, ele dá a corda pra Ellen e pula. O cara já pulou e a mina ainda tá com a corda na mão, com a cara de besta. Dá tempo dela amarrar, ele cair certinho em cima da Enola, pegar a menina antes que os Smokers chegam de jet ski, fazendo um bungee jump e volta com a Enola, enquanto os Smokers batem, causando uma puta explosão. Eu poderia falar que não tem nem por que os jet skis explodirem por causa do impacto, ou que eles nem chegaram a se tocar e já explodiram. Mas tentar impor sentido nessa cena já é esforço demais. E pra fechar o show de conveniências, assim que Enola sobe no balão, o velho vê a tatuagem de cabeça pra baixo e finalmente entende o que elas significam. Segundo ele, é só inverter os polos. Na moral, era só isso pra decifrar o que significava o mapa? Puta que pariu. Depois de dias no balão, aparece um pássaro e finalmente chegamos na Terra Seca. Todos ficam felizes com o lugar, mas o marinheiro acha estranho. Afinal, ele é um homem mutante que está adaptado para a água, porque na Terra Seca não é o seu lugar. Senhoras e senhores, eu quero agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Esse tipo de vídeo dá bastante trabalho, mas dá ainda mais satisfação de vê-lo pronto. Se você gostou, ajuda aí curtindo e se puder compartilhando o vídeo com algum amigo. E deixa aí nos comentários se eu deixei passar alguma coisa no filme ou qual filme você quer ver aqui no canal. E vou deixar de brinde aqui para quem ficou até o final do vídeo. Eu fiz há um tempo atrás um resumo muito bom sobre o filme Os Aventureiros do Bairro Proibido e gostei muito do resultado do vídeo, mas infelizmente o YouTube não permitiu postar aqui no canal por conta dos direitos autorais. Mas se você quiser assistir, basta ir na minha página do Facebook, que lá eu consegui postar o vídeo. Vale muito a pena ver, não é porque fui eu que fiz não. Então é isso, um abraço para quem for da sua família e até a próxima!